E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História e Geografia, e hoje nós temos uma aula de História, apesar de influenciar diretamente na Geografia também. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. E em linhas gerais, vamos entender o porquê ela recebeu esse nome de Primeira Guerra Mundial. É interessante analisarmos que nem sempre foi Primeira Guerra Mundial. E o mais interessante é a pegadinha de agora. Gente, a Primeira Guerra Mundial só se chama Primeira Guerra Mundial porque houve uma Segunda Guerra Mundial. Que cara mais engraçado. Dá um bug na cabeça, né? Mas o professor explica. Na realidade, a Primeira Guerra Mundial ganhou o nome de Primeira Guerra Mundial em 1939. Os historiadores revisitaram a história e analisaram bem e denominaram Primeira Guerra Mundial. Antes disso, ela era chamada Grande Guerra. E depois ainda, né? Ou Guerra das Guerras. Bom, o fato é que a Primeira Guerra Mundial foi de 28 de julho de 1914 até 11 de novembro de 1918. Portanto, a Primeira Guerra Mundial teve aí 4 anos de duração. Essencialmente foi um conflito europeu. Por isso que algumas pessoas sempre buscam alguma crítica, algum debate sobre esse contexto, né? Foi uma guerra mundial de fato ou foi uma guerra europeia com envolvimento de alguns países espalhadinhos, como os Estados Unidos, o Brasil também indiretamente? Bom, o fato é que é uma guerra mundial sim, principalmente pelas suas proporções, por sua tecnologia, armamentos jamais vistos também. Bom, mas antes de prosseguirmos, é importante lembrar do contexto histórico. Por que essa guerra aconteceu? Por que houve de fato conflitos armados, mortes, mais de 10 milhões de mortes, aviões, bombardeios, batalhas em trincheiras? Por que tudo isso acabou acontecendo? Nós temos algumas explicações. E rapidamente vamos listar algumas delas. Perdão. Bom, primeiro a disputa colonial, né? Ou seja, a ideia das grandes potências industriais era sim explorar recurso natural e mão de obra barata, principalmente no continente africano. Então não esqueça, na verdade a guerra sempre tem um interesse. Dificilmente nós vamos ter um caso de uma guerra defensiva, né? Se você tem morte, tem conflito de interesses, ninguém é inocente. E infelizmente quem paga é o civil comum. Bom, no final das contas tínhamos ali essa disputa colonial, né? Um neocolonialismo. Bom, existia também o clima de instabilidade entre as potências europeias. Os líderes europeus já não se colocavam à mesa para discutir e não existia mais diplomacia. Com tudo isso, ainda existia o revanchismo francês por várias e várias derrotas e também um movimento nacionalista, alguns movimentos nacionalistas bem importantes, inflamando ainda mais a ideia de guerra. E vocês vão perguntar, que movimentos nacionalistas? O pan-eslavismo, falei certinho, é difícil essa palavra, e também o pan-germanismo. Pan-germanismo dá para entender que é ligado à Alemanha também, né? Bom, nós tivemos episódios da paz armada, mas que não adiantou nada. No final das contas, a guerra acabou eclodindo e acontecendo. Bom, e como é que ficaram as políticas de alianças? Bom, nós tivemos duas grandes alianças. Como eu sempre retrato, nós tivemos a Aliança dos Anjos, a Aliança Boazinha, que na verdade é uma grande brincadeira. Uma guerra nunca tem um lado bonzinho. Na Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia, os vencedores, né? Não preciso contar um spoiler aí de quem foi o vencedor, né? Bom, a Tríplice Aliança, o lado malzinho da força, era Alemanha, Áustria e Itália. A Áustria, na verdade, ainda era chamado de Império Austro-Húngaro, né? Áustria-Hungria, de fato. Bom, e temos um episódio que foi crucial, o estopim para essa guerra, né? O assassinato de um arquiduque, o Francisco Ferdinando, né? Em Sarajevo, né, foi assassinado por um estudante e aquilo ali inflamou os ânimos dos franceses que já estavam muito afim de uma guerra, principalmente, né, por seu revanchismo. Bom, as fases da guerra. Nós tivemos 3 fases durante essa Primeira Guerra Mundial. A primeira foi a Guerra de Movimento, uma guerra de articulação, de 1914 até 1915. Depois a segunda fase, talvez a fase mais sangrenta, de 15 até 17, 1915 a 1917,
Guerra das Trincheiras. Para quem não sabe, trincheira, né, eram os buracos que eram escavados. Os soldados se escondiam ali para dormir, descansar e também armar emboscadas. Um episódio bem importante, né? Uma tática bem diferente, uma tática muito ligada ao século XIX, mas já com tecnologia do século XX. Né? Bom, a terceira fase foi uma fase que ocasionou uma mudança muito profunda. 1917 a 1918. A saída da Rússia ainda era Rússia, porque em 1917 nós tivemos a Revolução Russa. E o que aconteceu? Você sabe? Bom, eu explico. Na verdade, nós tivemos a Revolução Russa, uma revolução, né, proletária. O que acabou acontecendo? Nós tivemos uma união de repúblicas que se tornaram socialistas, né, soviéticas, socialistas, e no final das contas a formação da União Soviética. E a partir dali a Rússia passa a cuidar, né, da sua própria casa, e quem entra na guerra de fato são os Estados Unidos. E lembre-se, até 1914 a grande potência mundial era exatamente a França? Não, a Inglaterra. E a Inglaterra passa a deixar esse posto a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, que aí assume os Estados Unidos. Não sei porque eu fiz isso, mas na verdade os Estados Unidos realmente assume o poder. Bom, alguns relatos interessantes eu citei ali sobre a Guerra das Trincheiras, né? Uma Guerra das Trincheiras, quando a gente cita, é sempre, né, é legal localizar de fato onde eram essas trincheiras. Acontecia em todo lugar? Não. Aconteceu na fronteira entre a Alemanha e da França, né, e também ao sul, né, entre a Bélgica ali também. A Bélgica entrou nessa Guerra das Trincheiras, e ao norte da Suíça também. Nós tivemos ali de 15 a 17, 2 anos muito violentos, né? E como eu falei, as trincheiras eram cavernas, eram imensos buracos, né, em que os soldados muitas vezes faziam ali túneis. Né? Então era um episódio muito violento, muita gente morreu realmente no episódio de Guerra de Trincheiras, essa segunda fase da Primeira Guerra Mundial. Bom, professor, falamos aí das fases e as consequências, não teve nenhuma. Não, estou brincando. Na verdade, nós tivemos várias consequências, infelizmente. Nós tivemos uma rendição da Alemanha, né, e a assinatura do Tratado de Versalhes. E aqui é que mora o veneno. Gente, o Tratado de Versalhes também foi culpado pela Segunda Guerra Mundial, porque a partir dali, movimentos nacionalistas alemães acabaram ganhando força, ascendendo Adolf Hitler ao poder, e a partir do Tratado de Versalhes, que humilhou muitos perdedores, incluindo a Alemanha, que foi uma das perdedoras, e acabaram limitando o seu exército, a sua produção bélica, né, de armamentos de guerra, e isso acabou ocasionando uma grande comoção popular em prol de uma nova guerra, de um restabelecimento da dignidade alemã. E no final das contas, esse Tratado de Versalhes foi um tiro pela culatra. Né? A Alemanha tinha que indenizar os países vencedores do conflito. Nós tivemos a formação da Liga das Nações. O que é a Liga das Nações? Tipo a Liga da Justiça. Não, tô brincando. Na verdade, a Liga das Nações funciona como um embrião da ONU. Foi a primeira tentativa de pacificar o mundo. Uma tentativa que não deu muito certo. E no final das contas, a grande consequência é a ascensão dos Estados Unidos, né? A ascensão política, econômica, social dos Estados Unidos, que foi lançado ao topo do mundo. Bom, curiosidades. Nós tivemos aviões utilizados pela primeira vez na história na guerra, né? E no final das contas, como o professor falou lá no comecinho, era muita tecnologia do século XX, né, com táticas ali do século XIX, né, táticas um pouco pobres ainda para o tamanho da tecnologia. Em termos de baixas, é importante lembrar que nós temos 10 milhões de mortos e pelo menos o triplo de feridos e mutilados. Nós tivemos o arrasar, né, o arraso aí dos campos agrícolas e também a destruição de indústrias e uma involução, um regresso, né, do conhecimento técnico e científico, porque algumas nações tiveram, né, que se reerguer com muitos prejuízos econômicos. Né. Bom, como citado, nós tivemos a vitória da Tríplice Entente, né, e a assinatura do Tratado de Versalhes pelos perdedores da Tríplice Aliança. Né. Como eu havia mencionado, né, várias restrições e punições, e a Alemanha, principalmente, né, teve um exército reduzido, e isso acabou machucando muito, né, a dignidade alemã. Bom,
Também é importante lembrar que a Europa, né, teve uma modificação ali no seu panorama geográfico e a Alemanha perdeu o corredor polonês. Agora você sabe que essa brincadeira do corredor polonês é uma brincadeira violenta e tem a ver com o contexto da Primeira Guerra Mundial. Bom, teve que devolver também à França algumas regiões, né, Alsácia-Lorena, além de ter que pagar também vários prejuízos, né, para os países vencedores. É importante lembrar também que ao fim dessa Primeira Guerra Mundial nós tivemos o isolamento, né, dos Estados Unidos, né, com grande liderança mundial, a crise, né, econômica de algumas nações europeias, essa expansão dos Estados Unidos acabou freando o desenvolvimento das nações europeias que estavam arrasadas, né, e também tivemos algumas mudanças, né? Houve o declínio do liberalismo e a ascensão dos regimes autoritários de direita, que vão culminar aí numa segunda guerra, olha só. E no final, conquistas sociais, políticas, leis trabalhistas, a ideia do voto, muita mudança também surgiu junto com o fim da Primeira Guerra Mundial. E a Liga das Nações, mais uma tentativa de pacificação, que depois a gente vai ver que vai dar certo quando chega ao estágio da ONU no fim da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, gente, foi uma videoaula longa, mas com muitos detalhes, como fazer aquele personagem, mínimos detalhes sobre a Primeira Guerra Mundial. Um imenso conflito com 10 milhões de mortos e muitos feridos e mudanças bruscas no continente europeu. Muito obrigado pela atenção, críticas, sugestões, deixe no comentário. Muito obrigado, curta e compartilhe esse conteúdo e até a próxima videoaula aqui do canal Lucas Sequinel. Muito obrigado. Valeu!